Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E eu quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que estão ligados aí na programação. Obrigado pela sua companhia e obrigado também pela sua audiência. Quero saudar dizendo assim, ó, bom dia para quem está de bom dia, boa noite para quem está de boa noite, boa tarde para quem está de boa tarde, em fusos diferentes de horário por todo o planeta, porque esse programa você pode também estar ouvindo aí pela internet, pelo YouTube, você pode estar pelo site da TV Mundo Maior, pelo site da Rádio Boa Nova. Então, dependendo do horário onde você estiver, né? Por isso que a gente saúda dessa forma. E quero saudar o meu querido amigo e irmão, Tiago Soares. Olá, Tiago! Seja bem-vindo! Olá, Nando, família Feal, maravilha estarmos juntos hoje com essa espiritualidade linda que nos abraça, que nos envolve e, sobretudo, com a companhia do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. É isso aí, Jesus que está o quadro aí ao fundo do nosso querido Tiago, muito bonito esse quadro aí, nos remete aí ao nosso Mestre Jesus. E o tema de hoje nós vamos trazer do livro Bênção de Paz, né, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tópico que nós escolhemos aqui, eu e o Tiago, é o tópico 36 desse livro, que fala assim, falta de fé. Opa, é algo aí que a gente precisa fazer algumas reflexões para ver, né, o que o nosso Emmanuel vai dizer. E ele, então, cita aqui Romanos 14, né, capítulo 14, versículo 1 de Paulo. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, ele já coloca, ele já dá um sinal para nós do que o Emmanuel vai nos dizer, né, Tiago? E o Emmanuel diz o seguinte, não se deve julgar a criatura sem fé, né, pelo padrão moral daquela que a possui, como não se pode considerar o enfermo à maneira de alguém que se encontre sem saúde porque assim o deseje. Então, ele está colocando aí uma situação, né, Tiago, de que a gente não pode julgar, a gente não pode considerar, né, aquela pessoa que muitas vezes tem o critério dela de crença e que ela reputa como fé que ela tem, querer apontar para aquela pessoa, dizer que ela está errada. E ele fala assim, é a maneira, por exemplo, de alguém que está enfermo, mas que não deseja estar enfermo. Então, como é que a gente vai, vamos dizer assim, entrar em contato com uma pessoa dessa, já trazendo para ela, de repente, alguma manifestação de você está errada, né? A minha fé que é melhor que a sua, e não é nada disso, né, Tiago? É verdade, porque é aquele trocando em miúdo, fala, ninguém fica doente porque a gente quer, né, Nando? A gente fica doente como um acidente de percurso, como uma programação espiritual, ou até mesmo como uma imprevidência nossa. E uma pessoa com uma falta de fé, ele está aqui já dando um panorama para a gente compreender como a gente deve olhar uma pessoa com falta de fé. Ele já está instruindo a gente logo de cara, treinando o nosso olho espiritual, nossa compreensão, como a nossa empatia, né, Nando? Acho que a nossa empatia, como a gente deve envolver ele mentalmente e energeticamente essa pessoa. E, Tiago, né, e acontece, inclusive, quando a pessoa já chega lá no centro espírita, né? Ela chega no centro espírita, uma coisa que eu queria conversar, comentar com você. A pessoa chega, ela não está ainda moldada, ou ela não tomou contato ainda devidamente com a doutrina, não se aprofundou. E aí, de repente, a pessoa que recebe, aquele que vai lá acolher, né, que deveria acolher de uma maneira mais tranquila e suave, já quer impor, muitas vezes, a fé, né, que essa pessoa já tem, que ela já conquistou, que ela estudou, que ela tem frequência, que ela tem trabalho, e é diferente da pessoa que está chegando. A pessoa que está chegando, ela está ainda tateando, ela está
procurando entender tudo aquilo ali. Então, como que ela vai ter fé se ela ainda nem teve oportunidade de conhecer mais a fundo, né? O que, de repente, a doutrina pode passar para aquela pessoa, né? Isso, e como a espiritualidade nos pede para fazer cumprir esse primeiro verbo que o Paulo destaca aqui no Romanos 14:1, que o Emmanuel usa de gancho aqui de plataforma aqui da exposição, acolhei, Nando, olha esse verbo, acolhei. Ele pede, é uma ordem, nós devemos acolher, não chegar e querer despejar determinadas coisas na mente das pessoas. A gente primeiro precisa fazer o quê? Acolher. Isso já é algo grandioso dentro do movimento espírita. E outra coisa a mais também que eu queria colocar, Tiago, é que hoje, com a diversidade de religiões, de crenças, de seitas e mais outras coisas, e de fé também das pessoas, a gente precisa ter um respeito, né? Porque essa diversidade foi construída através de cultura que a pessoa viveu, ela foi criada em determinada situação, ela traz isso já de berço. Então, a gente não pode afrontar uma outra pessoa porque ela tem uma religião diferente da nossa, né? Não pode entrar em conflito porque ela tem uma religião diferente da nossa, achando que a nossa é a melhor, que a nossa é que... Não, né? Inclusive, a gente sabe que aqui no Ocidente, como o cristianismo ele cresceu muito, no Ocidente o cristianismo, né, até hoje é muito forte, a gente não pode, de repente, também deixar de lado os nossos irmãos de outros credos, de outra situação, né, em detrimento daquilo que a gente crê, daquilo que nós vivenciamos, né? Tem que ter esse respeito, né? Esse respeito deve existir para que haja, e até essas diferenças são importantes para a gente. Poxa, quantas coisas do Oriente são assim que a gente aqueles gurus que a gente ouve e outras religiões que a gente ouve também, né? Os muçulmanos e outras, os judeus, né? A gente sabe que tem fundamentos muito importantes, muito bonitos, né, nessas religiões, né, Tiago? Sim, com certeza. E você sabe que por que a espiritualidade pede tanto para a gente acolher essas pessoas débeis na fé? Sabe por quê, Nando? Fazendo um estudo comparado aqui com esse texto, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, Nando, ele vai dizer, o espírito protetor chamado José, olha só que coisa, ele não quis se identificar, inclusive ele tem outros textos belíssimos, denota que ele seja uma pessoa de extrema inteligência. E ele vai dizer assim, Nando, que a fé, olha só porque a espiritualidade se preocupa tanto, é a mãe das virtudes divinas. Então é ali, ele chama a fé de a base, Nando. Então se a pessoa chega débil na fé, como diz aqui, vacilante, a pessoa já tomou aquela última, vamos supor, Nando, quantas vezes já não chegou no caso e falou assim, ó, eu vou a última vez, se nada me ajudar, se nada melhorar, né, vou virar as costas para essa coisa de religião. Aí a pessoa vai lá e aquela pessoa ela é mal atendida. Já imaginou o estrago que não faz? Quantos anos talvez essa pessoa se recupere de uma ideia cristalizada, porque que ela está vivendo naquele momento? Aí dá trabalho pro Nando, né? Os médicos da mente, aí conseguir tratar, curar, entrar no íntimo da pessoa e conseguir reconfigurar todo aquele trauma, aquela dificuldade, porque uma pessoa ajudou, Nando, a pressionar aquele sentimento de débil dela, débil, a fé dela estava vacilando. Então, eu acho muito importante o débil na fé, é uma pessoa que a gente deve tratar com extremo zelo e não desprezá-lo. E também o alerta de Paulo, Nando, a gente não deve se envolver em discussões de opiniões. A gente deve acolher. Não estamos aqui para, vamos dizer assim, derramar uma enciclopédia teológica na mente dele, né? E olha, deixa eu ver quanto tempo aqui. Religiosidade, ela é, por exemplo, uma coisa muito importante para nós, que é importante a gente ter esse contato com essa espiritualidade, né? Isso também faz parte Se você tem uma receita com vários ingredientes,
a religião também ela é importante, a espiritualidade ela também é importante na vida da gente. E como eu estava falando lá do cristianismo, né, que mais forte no Ocidente, a gente vê que Jesus ele não veio criar uma religião, né? Ele veio trazer um comportamento, né, de irmandade, de fraternidade, e isso está incluso no respeito ao semelhante, e principalmente aquele ainda que está débil, que você colocou. O Emmanuel continua assim aqui, Tiago e telespectadores e rádio ouvintes. É assim como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Olha aí, né? A descrença, porque às vezes aquelas pessoas que chegam numa casa espírita já passaram por várias outras situações que até ela chega descrente mesmo, né? Foi para um lugar, aí teve decepção, foi para outro, e mesmo porque também não trabalhou uma crença em si, né? Então ela chega descrente, né? Como ele fala aqui, e aí, né, precisa do concurso do amor e da educação para, como ele diz aqui, no acolhimento, né, Tiago? Sabe que às vezes a pessoa pode cair com uma falsa ideia, né? Dizendo o seguinte, ó, se ela não tiver coração preparado, o problema é dela, eu fiz minha parte. Isso é uma meia verdade, porque a gente tem que fazer o máximo para o nosso lado, né, Nando, para que a coisa faça do melhor maneira possível. A espiritualidade espera que a gente exerça as nossas funções dentro ou fora da casa espírita na nossa vida da melhor maneira possível. A gente deve encontrar o melhor caminho para que essa mensagem penetre no coração das pessoas. Então não vai ser com esse pensamento, ah, não, mas o problema é dela, né? Por isso que o Emmanuel vai dizer, não é com pancada, e sim a custa de amparo, remédio. Isso mexeu muito comigo, esse texto mexeu muito, porque às vezes, Nando, a gente acredita que argumentos racionais, ainda que estejam totalmente corretos, são mais contundentes do que um abraço, do que um reforço de uma ação positiva, de que ainda a gente não entende o potencial de uma atitude no bem, que envolve um magnetismo, envolve um amor, envolve um tocar uma alma, coração a coração. Isso é muito mais poderoso que qualquer argumento racional. E a gente começa aqui, Nando, mexe muito comigo esse texto, por conta começa a trazer novos conceitos para o nosso coração. Porque em vez de a gente acolher aquela pessoa que vem, a gente acaba ferindo, né? Isso a gente já constata, e pessoas que vêm e acaba contando para a gente, eu fui em determinado lugar e fui tratado dessa maneira, e a pessoa realmente fica totalmente desinteressada, né? Ela sai mais perturbada do que ela entrou em determinados lugares, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter um respeito imenso. Eu lembro muito bem quando eu cheguei pela primeira vez no centro espírita, mais do que o palestrante que estava lá, com os médiuns que estavam ali fazendo um trabalho mediúnico, né, que enche os olhos muitas vezes das pessoas, era uma senhorinha que me recebia e recebia todos na porta do centro, com um sorriso, com um olhar maravilhoso, com uma voz suave, sorrindo e recepcionando a gente. Aquela senhora era a chave daquela casa, né? Então ela acolhia as pessoas com tanto carinho que as pessoas permaneciam. E incrível que pareça, qualquer dúvida, que tem até um local que se as pessoas quisessem tirar dúvida, não iam tirar, de repente, com aquela outra pessoa, iam conversar com ela, porque o jeito que ela acolhia, o carinho que ela, né, exercia, isso muitas vezes abre muito mais. É que nem até o próprio dirigente do meu centro falava, é mais importante a pessoa que abre a porta com gentileza do que aquele outro que está ali, que é o instrutor, que é o palestrante, que é o médium, é o medião lá da casa, né? Às vezes é isso que falta, como você está dizendo aí, não é verdade? E você sabe, se a gente pergunta assim, poxa, Jesus, será que Jesus já falou alguma coisa nesse sentido, Nando? Será que Jesus já tocou nesse assunto? Eu vou dizer que sim, sim.
peremptoriamente. E vou lembrar vocês, os amigos, daquela passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde Jesus vai dizer que ele não termina de quebrar, né, o caniço que está trincado, ele não apaga o pavio que fumega. E ele lembra uma ideia, Nando, do próprio Velho Testamento, onde isso já estava escrito no Velho Testamento. É como ele, porque nas palavras do profeta Isaías, ele que viu lá no seu coração como seria o Messias, descreveu o Messias de uma maneira assim tão precisa. Quando você lê um texto lá, Nando, há 700 anos atrás, e ele escrevendo sobre Jesus, como seria o Messias, e você olha para Jesus e fala, meu Deus, ele teve uma visão mediúnica, não é possível. Ele descreveu tudo. E é tão preciso que ele vai usar essa mesma frase. O Messias vai vir, ele não vai chegar destruindo tudo, não. Ele não vai destruir um pavio que está ali quase querendo acender, Nando, quase querendo produzir calor, querendo produzir luz. O Messias não virá destruir ele. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para que esse pavio se reacenda. Já viu um caniço quebrado? Esse caniço, Nando, não era aquele de bambu que é bem forte, a gente aproveita, não. Era aqueles que ficavam na água, aqueles como se fosse um junco, sabe? Eles faziam flauta com isso. Mas quando quebrava, não tinha mais jeito de colar. Não dava som, não fazia música, não fazia mais nada. Virava uma coisa realmente imprestável. Era uma coisa bem sensível. Que se trincasse, Nando, acabou. E ele falou assim, ainda que trincar, eu não vou terminar de quebrar esse caniço. Ele quis dar um exemplo bem forte. Ele não estava tratando de coisas materiais, né, Nando? Ele estava tratando de pessoas, de sentimento, de pessoas que às vezes estão sensibilizadas, estão envolvidas com seus traumas, com suas dificuldades. E ela é recepcionada quando chega para tocar o nosso coração. Isso mexe muito comigo, Nando. Já fiz muito isso, né? A troco de razão, trocar a razão pelo sentimento. A espiritualidade falou assim, não. Nesse texto ela vem dizer que não. Que o sentimento vale muito mais, muito mais. E não é fácil se a gente está enfermo nessa situação, né? E a gente não recebeu remédio, alguém ainda cutucar na ferida, é complicado, né? Ele fala aqui, olha, existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Então, se a pessoa apresenta uma moléstia, tem causas variadas. Se ele tem incrédulo, existem causas variadas. Então, a gente não pode fazer uma análise, né, só superficial do que a pessoa passa. Por que ela está incrédula? Né? Ela está enferma, né, muitas vezes. O que causou aqui, qual a história que está ali? A gente não pode julgar e condenar uma pessoa porque ela está num estado de incredulidade desse. Então, a fé, ela vem para quê? Ela vem para levantar esse ser, para acolher esse ser, dar uma força para esse coração, aquecer esse coração, dar motivação para essa pessoa. Então, a falta de fé é uma coisa muito difícil para a gente, né? Se a gente não tiver nem que seja um mínimo de fé, é complicado. Então, a gente muitas vezes se depara e entra no papel de provavelmente tentar ajudar aquela pessoa, né, Tiago? Ele quer aqui também, eu suspeito, Nando, que ele quer quebrar um preconceito no nosso coração. E o preconceito daquela que a gente se relaciona com uma falta de fé. Ah, então, você vê como essa pessoa é imperfeita? E a gente não entende a história do que ele passou, do que ele viveu. Então, assim, se eu e você, né, imagine hoje, nos encontrássemos com Saulo de Tarso, aquele homem lá, cheio de pompa, a gente poderia facilmente dizer assim, meu, esse cara aí, a gente se consideraria mais evoluído do que ele, sem saber que no íntimo dele é um espírito grandioso, precisava apenas de alguns ajustes interiores. Não é à toa que o próprio Estevão se admirava de como ele defendia Moisés. Então, eu fico imaginando que a espiritualidade quer quebrar esse preconceito. Fala assim, olha, tem gente que não fica doente por várias causas. Então, não vai achar que é por descuido dela, por determinadas coisas, né? A gente vê até uma pessoa, vamos por assim, uma pessoa obesa, né? Fala, nossa, olha que pessoa relaxada. E mal sabe ela que ela pode ter um problema de tireoide, que ela pode ter um problema de saúde. É isso que a espiritualidade está querendo cobrar. É um preconceito, Nando, que a gente se acha com mais fé que as outras pessoas. Olha como a educação espiritual ela é muito sensível, ela vai né, naqueles lugares mais intrincados da nossa alma, do nosso entendimento. O amor ele precisa ser muito mais amplo na nossa visão. É verdade. Vamos ver aqui o que o nosso Emmanuel continua dizendo.
Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Aí ele vai relacionar aqui alguns desses seres humanos, né, que precisam de mais amplo entendimento. Os que, da infância à madureza, tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Então, veja bem aí, coloca a ignorância, né? Que não sabem, que não tiveram contato, que não tiveram informação. E aí a gente não pode, né, tratar da mesma forma, né, quando a pessoa está inconsciente, às vezes até, de alguma situação, né, Tiago? Saber que não dá para contar tudo, mas tem uma história que me emocionou muito, de uma pessoa muito rude. Ela ia para o bar, para o bote, ela apostava, gastava muita parte do salário dessa pessoa, prejudicava a família com bebida e tudo mais, tal, desprezava quem era religioso. E tinha um amigo muito bondoso, né, do trabalho dele, que sempre estava ali do lado. Ele até era ofendido por a pessoa, né, chamando, tirando chacota por ele ser religioso, sabe? Aquele tipo de pessoa assim que humilhava os outros porque o outro é... Mas aquela pessoa era como se fosse quase essa história que eu contei Paulo Estevão, né? Aquela pessoa, ela se resignava e ela via naquele outro irmão, Nando, uma pessoa com um potencial no coração. Apesar dessa vida um pouco licenciosa, algumas incorreções, mas ele sabia. E ele chegou a afirmar, olha, quando você realmente entender esse negócio de cristianismo, quando você realmente conhecer Jesus, porque às vezes é uma ignorância, né, Nando? Você vai ser mais religioso, vai ter mais fé do que eu. E não é que acabou acontecendo isso, Nando? Não dá para contar a história inteira, mas acabou acontecendo isso, essa pessoa acabou sendo uma bênção, desabrochou uma mediunidade maravilhosa de cura nesse homem inicialmente desprezível pela nossa sociedade, desprezível no movimento, até qualquer movimento religioso encararia ele como numa linguagem evangélica como um pecador, e ele foi realmente restaurado e a sua potencialidade mediúnica foi manifesta e a espiritualidade agiu muitas vezes através das suas mãos. Olha que beleza, né, Tiago? Por isso que a gente não pode julgar, né? Ele fala de outros, então, irmãos, os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Então, aqueles que se apegam a preconceitos, aqueles que negam, né? Aqueles que fogem, né? E acabam por exemplo, de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior, que poderia trazer para essa pessoa algo melhor, né? E muitas vezes ela cai nesses erros, né? De estar negando a si próprio essa oportunidade, né, Tiago? Você vê como ele fala ele traz a ideia do preconceito de novo, um preconceito estéril. Você já imaginou, Nando? Uma pessoa fala o seguinte, isso é muito comum, né? Ah, ele é de outra religião, não vou ajudar, não. Ah, é um outro. Ah, mas aqui é um outro movimento social. Não, não, não vou ajudar, não é da minha religião. São preconceitos estéreis. E isso que a gente precisa derrubar, essas barreiras íntimas. Então, realmente, essa pessoa poderia estar aproveitando a fé que ela tem, colocando a serviço, mas não, ela se torna com ela apresenta uma falta de fé, Nando, por conta de preconceitos estéreis. E ela poderia estar incrementando o próprio ser dela, né, na vida superior, mas ela não consegue. Ela está barrada por isso. Aí ele continua dizendo, mais um dos irmãos aí, né? Os que da infância à madureza tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Então, mais uma vez, ele falando da ignorância, né? Que passam uma vida toda, da infância à madureza. A pessoa está tão envolvida com tantas coisas na vida, de trabalho, de conquista, de riqueza e sei lá mais o quê, que acaba permanecendo nessa ignorância, permanecendo nesse não saber, né, nesses saberes de espiritualidade, de crença, de fé. E quando muitas vezes chega no final da vida, é um sofrimento muito grande, né? Porque de repente também a pessoa fala: para onde é que eu vou? E agora? Né? Tá terminando minha vida.
onde está onde está Deus? Aí ele fala, cadê Deus? Né? E aí já passou, né, o tempo, não é verdade? Como essa história que a gente comentou. É. E você sabe que a pessoa é uma ignorante. Você imagina, Nando, há uns meses atrás eu apresentei a chamada de vídeo para minha avó. Mostrei para Ah, ela que mora no interior. Ela ficou abismada. Meu pai mostrou, se ligou para mim, a gente estava junto. Ela, olha só, avó, dá para ver aqui pelo telefone. Ela, meu Deus do céu, como é que pode um negócio de... Se falasse para uma pessoa que não tem conhecimento da informação, falou, ó, dá para sim. conversar através de vídeo. Ah, mas outra pessoa fala, não, isso é impossível, você não é. Ele despreza, às vezes, as coisas da fé. Então, assim, a gente rotula ele como falta de fé, mas, na verdade, é ignorância, não é? É. Tem um caso também de uma amiga nossa lá em São Sebastião do Paraíso, que ela levou um tombo com bicicleta, estava levando o filho na escola, e ela levou um tombo e bateu a cabeça. E aí socorreram ela, tudo. Ela perdeu a memória. E a memória dela voltou, né, para os 16 anos dela, quando ainda não tinha celular, quando não tinha computador. Então, a partir do momento que ela chegou na casa dela ali, começou a ver as pessoas no celular, mexendo no computador, ela falou: que é isso? Né? Ela ficou espantada, né? Porque não tinha essa informação lá naquela época, né? E interessante também a parte do que a gente está falando, ela estava no hospital, o marido dela chega com as crianças, né? E ela não era casada ainda, nessa época de 16 anos. E ela vê as crianças e olha para ele, e ela viu que era o marido dela, né? Ela falou, o namorado, né? Da época. Só que ele estava careca, né? Só que estava com duas crianças do lado, falou, são seus filhos. Que meus filhos, o quê? Imagina a confusão mental que isso criou, né? Então, é por aí que a gente está falando. A gente não identifica uma coisa que a gente nunca teve contato, né? Por exemplo, aí essa situação dela é como se ela não tivesse tido contato com essas tecnologias, com essas situações que ela depois viveu. Aí, a última colocação que ele fala dos irmãos aí, né? Que precisam de amplo entendimento. Os que se enredaram na inquietação em fases expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Então, aquelas situações, né, aquelas inquietações, né, pelas expiações que muitas vezes a gente passa, né, pelas dores e dificuldades, também fazem, muitas vezes afastam a pessoa da fé. Né? Ela fica afastada, ela fica descrente. E aí você tem que fazer todo um trabalho para ela entender, né? E o Espiritismo, por exemplo, explica muitas das situações que a gente passa e a gente passa a acreditar e ter fé diante dessas dificuldades, né, A Tiago? gente agora compreende muito mais. A gente não pode chegar igual amigo de Jó mais, né? Porque os amigos de Jó naquela texto do Velho Testamento, Nando, quando ele via lá todo doente, cheio de problema, perdeu a família, perdeu o dinheiro, os amigos dele tá dizendo, isso, esse cara é amaldiçoado, né? Esse cara tem problema, esse cara deve ser um pecador, ele tá fazendo fez muita coisa errada na vida para estar merecendo isso, não é possível. Ou a gente pode rotular uma pessoa que desencarnou cedo, ou desencarnou por um motivo X ou Y, ó, ih, essa pessoa aí, vixe, então vai ser expulso da Terra, hein? Tá indo. Então, quer dizer, a gente não tem condições de avaliar o programa espiritual das pessoas. E aí a gente vai ver, né? Que a gente tem essas ideias preconcebidas. Então, em matéria de falta de fé, o mesmo cuidado, devagar, calma, às vezes é uma falta de informação, às vezes são situações que ela viveu, e quando ela romper com aquilo, Nando, é aquele caso, talvez ela vai ter mais fé que a gente. Com certeza, né? Que acaba dando um impulso para aquela pessoa, né? Tudo isso, essas situações de dor, de dificuldade, de desafio, quando ela consegue entender isso, ela realmente supera essa descrença e passa a ter uma fé até muito maior do que aquele que estava ali acostumadinho ali, né? Nas instruções, orientações. É muito importante, porque essa fé, ela existe dentro de nós, né? Ela está em nós, e a gente precisa ir lá e no íntimo de cada um de nós e descobrir que a gente tem essa capacidade, que tem essa força. E falando em fé, meu caríssimo Tiago, a gente tem o exercício da fé, que é a oração, a prece, são as vibrações.
Eu gostaria muito de pedir para você ser o agente aí, trazer com suas palavras, nos direcionar nesse momento aí de oração, de prece e de vibrações. Tudo bem, Tiago? Bora lá, meu amigo. Então E você sabe que vamos. a espiritualidade pede que a fé tem que ser uma coisa ativa. Então, vamos colocá-la em atividade. Eu peço a todos os amigos, aqueles que puderem encerrar os olhos, se acalmarem, ou aqueles que estiverem, né, nas suas atividades, se concentrem nas nossas palavras, unam os nossos corações nesse momento, lembrando da figura do Mestre Jesus, nosso querido de todos os dias, que enviou os seus emissários que estão ao nosso lado, nos intuindo sempre no caminho do bem. A gente agradece, Senhor, por mais um dia de vida e pedimos, assim como o Senhor orou por Pedro, para fortalecer a fé dele, Senhor, que a nossa fé sobre a tua bênção seja fortalecida neste dia de hoje. Que o teu evangelho seja manifesto na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Dilata-nos a fé, Senhor Jesus, esse sentimento maravilhoso de confiança, de paz, na tua providência, no teu comando, sobretudo, Senhor Jesus. Que a gente possa ter mais fé em todas as situações da nossa vida. E com muito carinho, vamos irradiar esse coração cheio de fé, iluminado, aquelas pessoas que precisam nesse momento de saúde, de ânimo, de alegria de viver, de paz. Tiveram uma notícia triste. Quão bom é o sentimento da fé para essas pessoas nesse momento. Que essa oração possa chegar naquele lugar, naquele quarto, naquela casa, reerguendo, amparando e sustentando. Senhor Jesus, agradecemos pela tua lição de hoje, por esse evangelho. E pedimos humildemente, Senhor, aumenta-nos a fé, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja, muito bem, que bom, né? A gente fazendo esse exercício. A oração é um dos exercícios, né? Se a gente muitas vezes diz, eu não sei fazer uma prece, é uma conversa, é um diálogo que a gente tem com o mais alto, né? Como o Tiago fez agora. A gente colocar palavras, mais que palavras, sentimento. Então, isso vai fazendo com que a nossa fé vá dilatando, porque muitas vezes a resposta vem. As respostas às vezes não vêm da forma que a gente acha que ela deveria chegar, mas ela chega de uma outra forma, muitas vezes, trazendo para nós uma resposta das nossas reais necessidades, né? Porque às vezes a gente julga que a gente precisa exatamente daquilo que a gente está pedindo, mas não é. Às vezes a resposta não vem exatamente porque é outra coisa que a gente precisa, e Deus sabe. E ele vai nos responder. E só mais tarde que a gente entende, foi bom que ele me respondeu desse jeito, porque foi assim que as coisas se ajustaram. Talvez do meu jeito não teriam se ajustado, né? Então, antes da gente prosseguir aqui com o Tiago, fazendo seus comentários e reflexões, a gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, é bem fácil. É só você entrar no site amigosdaboanova.com.br. Nesse site você vai saber como você pode ajudar, porque a sua colaboração vai ajudar a Família Feal, a Fundação Espírita André Luiz, a continuar transmitindo o bem, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, para os cantos, todos os cantos do planeta. Então, por isso, a gente pede a sua ajuda, a sua colaboração. Também tem os telefones fixos, né? O 11 2458 3214. E também o WhatsApp, esse meio de comunicação tão rápido e fácil. 11 97261 0272. No horário comercial aqui do Fuso Brasileiro, as nossas companheiras e companheiros, colaboradores e colaboradoras estarão lá para atendê-los aí, né, numa chamada de colaboração, de ajuda por essa causa, né, tão importante. Então, esperamos você. Muito bem, caríssimo Tiago. Então, aquilo que a gente estava falando, eu estava falando anteriormente aqui, antes de falar do Clube Amigos da Boa Nova, da resposta que muitas vezes chega do mais alto,
para nós. E às vezes a gente não entende. Quando, Tiago, muitas vezes eu estava lá em conversação com um espírito e colocava alguma questão para ele, né, através do médium, o espírito me respondia uma coisa e eu ficava assim, desconfiado. Falava, mas por que que ele está me dizendo isso? Não estou entendendo nada. E eu só ia entender mais tarde, né? Porque ainda não estava, talvez, maduro para entender aquela resposta. E eles sempre têm uma visão muito mais ampla, muito mais à frente que nós, né, Tiago? Verdade, e eles colocam. E você sabe, Nando, eu vou fazer um desafio aqui. Você sabe como você. Uma pergunta para o nosso coração, né? A espiritualidade diz assim: você quer saber se você tem fé? Sua fé está boa, sua fé está firme? E você quer ver os indícios de uma pessoa que tem fé? Você quer entender isso no seu coração? É o seguinte: aquela pessoa que tem fé, Nando, ela tem duas coisas, são filhas da fé: a esperança e a caridade. Você se sente uma pessoa esperançosa? Você tem esperança no futuro, esperança em coisas melhores? Você manifesta as suas atitudes, você é uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa. Isso demonstra, Nando, de acordo com os espíritos, que é uma demonstração de fé, porque a fé gera, uma pessoa que tem fé no coração, ela é uma pessoa esperançosa no futuro, uma pessoa que tem caridade. Eu achei isso tão bonito, porque pode ser uma baliza para a gente, né, Nando? Então, assim, poxa, se eu estou perdendo a esperança, quer dizer, eu estou matando a minha fé, e isso é muito perigoso. Não é matar aquilo que pode nos manter vivos, né? E a fé, ela transcende, ela vai muito além das circunstâncias que a gente está vivendo. E aí, no último parágrafo aqui, o nosso Emmanuel encerra dizendo assim: quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quando possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Isso, que coisa, que ponderação, né, maravilhosa, de que a gente precisa, como nós, se a gente for olhar para a nossa história, nós fomos acolhidos. Né? Se a gente for olhar, nós fomos direcionados, nós fomos ajudados, né? É mais do que importante a gente também poder fazer isso pelo outro, principalmente por esse que está desesperançado, está descrente, está sofrendo e que precisa de um bálsamo aí, né? E o bálsamo muitas vezes está nessa ocasião de a gente ter a percepção de poder, de alguma forma, estender a mão para esse irmão, para ele chegar nesse campo de, não que eu diga de salvação, mas de atenuação dos seus males, dos seus sofrimentos e poder prosseguir sua vida, né, Tiago? Eu vejo, Nando, que esse final dele aqui é tão importante, Nando, que o próprio Jesus Cristo, depois que ele, vamos dizer assim, na linguagem bíblica, ressuscitou dentre os mortos, Nando, ele foi crucificado, foi sepultado e apareceu de novo para os apóstolos 3 dias depois. E aí, Nando, ele continua aparecendo depois para os apóstolos. E no momento final, Nando, olha só, no momento final, quer dizer, é um discurso muito importante, né? Jesus, você lembra aquele texto bíblico que ele diz assim: olha, quando você entrar numa casa, se a pessoa não te receber, Jesus disse o quê? Você entre numa contenda com essa pessoa, discuta e apresente como o cristianismo como a salvação do mundo, e se você vai ser vitorioso nessa guerra religiosa, que eu estou aqui para te ajudar nisso. Não. Ele é exatamente isso, não entre no fogo das discussões. Aí Jesus fala daquela linguagem poética dele: tire, né, a poeira da sandália dos seus pés, não é, Nando? Você lembra muito bem, e sai. Vá em paz e leve a sua paz embora. Olha só, Nando, que como Jesus trouxe esse assunto num momento tão precioso, quer dizer, isso era muito importante. Mesmo porque também existe o tempo, o tempo da pessoa, o timing daquela pessoa, né? Se ela não está pronta para naquele momento, a gente não vai entrar em discussão.
Se ela não está pronta, se ela não entendeu, se ela não compreendeu, vai chegar o tempo dela também. Mas se for oportuno e a gente tiver essa maneira aí de repente passar alguma coisa e ela aceitar, nossa, vai ser ótimo, vai ser um. Eu lembro de uns companheiros que falam assim: ah, minha filha queria tanto ir lá no centro espírita e queria, e eu não queria que ela fosse sozinha, eu não quero entrar dentro do centro espírita. Fui, levei ela e fiquei no carro. Mas aí estava muito frio, tudo aquele dia. Eu saí do carro, fui lá e sentei no meio. Ela tinha guardado ali, inclusive, um lugar para mim. Ah, pai, guardei para o senhor. Aí ele sentou, ouve a palestra, tudo foi dito para ele. E aí, a partir daquele instante, ele não saiu mais do centro espírita, né? Eu conheço 2 casos assim, de amigos que me contaram isso, que foram levar a filha e acabaram nunca mais saindo do centro espírita. Então, a gente tem que olhar, tem que ter um olhar aí, né, para tudo isso, né, Tiago? Temos que olhar, não temos as pessoas que estão com a confiança abalada, estão frágeis, como ele coloca aqui. A gente tem que ter a perspicácia, o carinho, o coração sensível, para que a gente possa receber essa pessoa da melhor maneira possível. Isso aqui mexe demais. E eu digo, viu, Nando, a gente deve espalhar esse conceito não só para as tarefas espíritas. Eu digo aqui, faço uma parte mais para a nossa vida, para a nossa família. Você pega aquele conceito, Nando, de como a gente, não sei qual, às vezes muda o nome, né? Às vezes um dialogador, doutrinador, não sei como os nossos amigos aprenderam nas respectivas aí, nos cursos que fizeram, mas aquele momento onde a gente conversa com a espiritualidade, como você está falando. A técnica nos manda acolher, sem condenar, receber. E por que, Nando, que a gente não faz isso com as outras pessoas, né? Como a gente precisa muito trazer essa vivência de dentro da casa espírita para fora, para as nossas relações. Isso mexe demais com o meu coração, porque como eu preciso trabalhar muito, e esse texto realmente veio falar muito ao nosso coração, sobretudo dar um bom direcionamento para a gente que está aí trabalhando na casa espírita, ou pelo menos que quer viver em sociedade, numa sociedade sadia. O doutor Bezerra um espírito só deixou uma moça que estava ali jungido, aquela moça, quando várias pessoas tinham tentado afastar aquele espírito daquela moça e não conseguiam. E aí ele, com aquela palavra amorosa, terna, né, rigorosa, de fé, de esperança, ele fala com o espírito e o espírito fala: olha, eu só vou deixar ela porque eu vi que saiu do seu coração aí. É por isso que eu estou deixando. Muitas vezes, né, com toda a teoria, com todo o conhecimento, às vezes a gente precisa mesmo usar o coração, né, Tiago, para a gente poder não convencer, mas tá falando com o coração que a gente ama aquela pessoa é amada por Deus, né, por Jesus, pelos bons espíritos, não é verdade? Como é chato decepcionar uma pessoa que nos ama, não é, Nando? Como é É. chato a gente fazer alguma coisa errada com aquela pessoa que gosta da gente. E da mesma forma, a gente vai entender porque que o Paulo diz: Senhor, o seu amor me constrange. O seu amor nos impulsiona para determinadas atitudes. Então, realmente é algo muito poderoso a nossa atitude, melhor do que qualquer argumento mais racional, preciso, doutrinariamente correto possível, nada mais que um gesto carregado de bons fluidos de amor. Então, quando Dr. Bezerra de Menezes vinha e falava qualquer coisa, vinha aquele coração iluminado, envolvia, abraçava, aí não tem jeito, né? Não há quem resista, né, Tiago? É verdade. É que nem o amor de mãe, né? Olha, então, nós estamos chegando ao final aí, Tiago, de mais um programa aqui, Alvorada. Dizer para as pessoas que conheçam esse livro aqui, Bênção de Paz, né, do Emmanuel, psicografia do Chico, que tem mensagens maravilhosas. Gratidão aí, Tiago, por estar com a gente mais uma vez e esperando você sempre aqui com a gente no Alvorada. Gratidão, Nando, gratidão aos amigos, um abração a todos. Eu que fico muito feliz por sair daqui alimentado, espero que todo mundo saia alimentado desse evangelho, Nando. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Eu que agradeço aí. Muita paz aí, muita luz a todos. Tchau, tchau, Tiago. Dá aquele tchauzinho aí para nós. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E até o próximo programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E esperamos você nos programas inéditos aí. E até lá. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.